A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Hoje nós vamos relatar aqui, irmão, uma revelação que uma serva de Deus teve. Uma revelação, vou falar para vocês, irmãos. Uma revelação de se arrepiar mesmo. E nós, sabendo desta revelação, nós sabemos que Deus mostra seus mistérios para o seu povo. Isso mesmo, irmão. Deus mostra os mistérios. Irmão Paulo, eu já ouvi pessoas, não irmãos, aqueles que gostam de criticar, falar assim: poxa, essa onda de revelação, só foi entrar o Covid, tá tendo um monte de revelação. Irmãos, veja bem, esta irmã que teve esta revelação, o Senhor já recolheu em 2014. Em 2014. Ela teve uma revelação em que se cumpriu esta semana. Olha só, Deus mostrou para ela a revelação o Senhor recolheu ela em 2014. Mostrou a revelação para ela em 2013 para 2014, antes do Senhor recolher. E ela contou, pessoas da família, pessoas que a gente sabia que Deus mostrava seu mistério. Tanto em que ela se encontrava em uma prova e ela conversando comigo, ela falou: eu hoje preciso que o Senhor dá um jeito na minha vida que eu não aguento mais a prova. Creio que até aqui Deus me deu a mão para me passar a minha prova que eu teria que passar. Ou Ele me pega no colo, que eu não aguento mais essa prova, ou Ele me leva para o reino de sua glória. Irmãos, é forte isso, né? O Senhor mostrou para ela que iria levar ela. Eu já contei esse testemunho aqui. Só que hoje eu vou contar a revelação que essa serva teve, irmãos. Essa serva de Deus, hoje, essa filha é nossa irmã, obedeceu a Deus, o Senhor chamou nas águas do santo batismo. Mas essa filha, ela tinha uma filha, e que essa filha ia para o mundo. E esta filha indo para o mundo, ela ia para todo tipo de bailes, né? E dava muito trabalho para esta serva de Deus. Essa serva de Deus às vezes chegava do culto em casa, ela se ajoelhava e orava a Deus, apresentando os seus filhos, apresentando a obra de Deus, o ministério, a irmandade, os conhecidos e até as almas testemunhadas que ela tinha convivência, que pedia oração direto, porque sabia que ela era uma irmã temente, que era uma serva de Deus temente, e ela evangelizava a obra de Deus. Olha só que responsabilidade a serva de Deus tinha. Um belo dia, irmãos, ela se cansou, apresentou a Deus, mas ela não se cansou, ela ficou preocupada com uma das suas filhas, que uma dessas filhas, foi para um baile funk, isto mesmo, e sabendo ela que ali tinha muita gente, né, irmãos? E nesses bailes funk tem muitas coisas ilícitas, né, que acontece ali. E ela foi atrás dessa moça, dessa jovem. Chegando naquele baile funk, logicamente ela ficou meia perdida, porque muita gente, pessoas fazendo coisas indevidas, né? Vocês já sabem, o barulho, pessoas passando. E ela avistou a filha dela junto com as moças ali junto, curtindo aquele baile funk. E aquele baile funk era um certo local em que Deus revelou para ela o que tinha naquele baile funk. Deus mostrou para ela, né, neste baile funk onde é celebrado. Deus mostrou para ela um robô enorme dançando naquele baile funk. Que aquele robô tinha luzes e era um robô, parecia uma pessoa dançando.
E ela não acreditou naquilo. Ela falou, mas peraí, como vai ter um robô nesse baile funk? Eu vejo pessoas normais, mas um robô. E ela veio assustada para casa, pegou a filha, deu umas broncas, falou, ó, até agora você não aparece em casa, tal, e levou a sua jovem filha para casa. Chegou ali, deu um sermão, e irmãos, e passou-se o tempo. E ela comentou comigo, comentou com as pessoas, com os irmãos, e falou, não, mas eu vi um robô, eu vi. Ela falou, vai ter um robô ainda nesses bailes aqui. Vai chegar dia ainda de ter. E naquela época, irmãos, o máximo que tinha nesses bailes era só o barulho das caixas, né? Sabe, quem mora próximo de um local desse sabe o inferno que é. O barulho, o palavrão das músicas e aquele barulho que deixa surdo, que provoca a mente, aquele barulho que deixa a pessoa transtornada. A pessoa às vezes quer conversar algo em casa, fica aquelas batidas, né, irmãos? Que a gente até fala, não sei como o cérebro, o ouvido dessas pessoas aguentam ficar ali direto. E ela falou que viu, e naquela época a gente achou, poxa, ela ficou assustada e viu coisas demais. Irmãos, e olha só, este ano se cumprindo, essa parte que a serva de Deus viu, este ano, nesse mesmo local, aonde teve esse baile funk, aonde há anos atrás, há mais de 6 anos atrás, ela foi buscar a filha dela. Depois do falecimento dela, a filha dela obedeceu a Deus, né? Foi uma serva de Deus que deixou saudade, evangelizava todos os cantos. Não podia saber se tinha algum irmão doente, acamado, irmãos que precisava de casar e não tinha ninguém para fazer um salgado, ninguém para limpar um salão. A serva de Deus era pronta. E nesse mesmo local, recentemente, colocaram um paredão e este robô para dançar em plena festa. Quando tiraram foto e me enviaram, eu não acreditei. Olha só que a serva de Deus viu. Naquela época era impossível, né? Segundo eles falam que é uma tecnologia aí que muitos usam para festas, para esses eventos mesmo de muita gente, para chamar atenção, para chamar bastante gente, para divertir aquelas pessoas que se acham que aquilo tudo é diversão, mas no fundo eles estão alegrando a carne, porque a alma lá dentro, quando chega em suas residências, muitos irmãos aí com filhos que não são crentes, sofrendo, irmãos, amarguradamente. Eu sei disso porque eu conheço, já convivi com isto, já fui em casa de irmãs, que a irmã estava orando porque a filha saiu e não voltou naquele dia, ela com medo, deve ter acontecido algo terrível com a jovem. A jovem estava dentro da congregação. O Senhor tomou um servo de Deus da cidade de Praia Grande, em que esse servo de Deus o Senhor já recolheu para o seu reino de glória. Esteve uma vez uma comum em Santos congregando, e Deus, na hora da palavra, apontou a nossa irmã para o servo de Deus e falou no seu ouvido: acabando o culto, você vai fazer uma visita rápida na casa dessa irmã. Lá tem uma jovem em que eu preciso falar com ela. Quando eu chego na casa da irmã, a jovem estava lá. A jovem não congregava, parou de congregar, começou a ir a esses eventos. E Deus, na boca desse irmão, falou para a jovem: é a tua única chance de você obedecer o que Deus está te falando. Este mundo não tem nada para você. Esse mundo não vai te dar prazer. Pode alegrar a sua carne por alguns segundos, por alguns minutos. Mas quando você retornar à sua residência, a sua alma chora.
fica sabendo que, por intermédio da sua mãe, serva de Deus, quando dobra os joelhos e te apresenta na mão de Deus, Deus guarda você. Porque tem uma serva de Deus em que Deus guarda até a sua 4ª geração. Através dessa serva de Deus, Deus acampa os anjos. Você está fazendo coisa errada, mas Deus honra a serva de Deus aqui na terra. O Senhor recolheu essa serva de Deus. Essa menina sofreu demais. Nenhum casamento dava certo. Sofreu relacionamento amoroso. Amou uma pessoa e a pessoa não queria. Só queria ter filhos e filhos e filhos e não assumiu nenhum filho. Essa serva de Deus chorou amargamente. Hoje, essa serva de Deus se mudou para um lugar distante e nós ficamos sabendo que ela voltou a congregar, está firme no Senhor e o Senhor já preparou um servo de Deus. Mas a profecia foi dada para a serva de Deus, o Senhor recolheu o servo, porque quando Deus dá uma profecia para um servo de Deus, irmão, isso não quer dizer que eles têm que estar vivo para saber da profecia, porque a profecia, quando foi dada por Deus. Deus está vivo desde o começo até o fim. Deus cumprindo na vida da pessoa aquela promessa o quanto basta. Aquela pessoa que profetizou já morreu, mas a profecia de Deus não morreu. Foi o que aconteceu com esta jovem, irmãos. Hoje, a mãe dela dorme no Senhor. Essa irmã evangelista que foi buscar a sua filha neste baile funk, que viu, Deus mostrou para ela o que estava premeditado para dali a 6 anos acontecer. Muitos saberiam que seria uma evolução muito grande em ter aquela diversão. E hoje, em pleno 2020, em plena Covid, aconteceu o que Deus tinha mostrado para a serva de Deus. A serva de Deus, o Senhor mostrou para ela em sonho. Queria levar ela, mostrou para ela em sonho, em que na hora do velório ela via toda a irmandade indo para fora do velório e ela só subia na hora que a irmandade fosse, que é aquela hora onde é o sofrimento da família, é a hora que tampa o caixão, leva, põe no carro da funerária e vai para o cemitério. Aquela hora que é a hora do choro, a hora do funeral, né? Que vão acompanhar, os carros vão acompanhar o carro fúnebre, né, irmãos? É a pior hora que tem, é esta daí, é da despedida final. Mas Deus mostrou para ela, ela contou antes, logicamente, né? O que iria acontecer, nós sempre falávamos, não é, vai ser assim, não vai ser assim. E foi. Deus levou sua serva, porque ela teve uma conversa com o Senhor. Senhor, ou você faz a obra com quem eu estou sofrendo, ou você me leva. Estou na sua mão. Eu estou preparada para ir contigo. E o Senhor levou a serva de Deus, deixou um pouco na terra quem fazia ela sofrer e também levou quem fazia ela sofrer também. Então, irmãos, Deus é muito justo, muito claro e mostra os seus mistérios para os seus filhos aqui na terra. Você duvida que Deus pode te dar uma revelação? Porque sonho todos nós sabemos. Quando é um sonho conturbado, que você sonha, um certo momento que você está ali, de repente o sonho já vira uma coisa sem pé, sem cabeça. Aí você fala, poxa, mas que sonho avacalhado. Estava tão bom o sonho, mas de repente eu fico sonhando coisas sem nexo. Mas quando é uma revelação, Deus mostra tintim por tintim. E se a pessoa tiver mais em comunhão, preparada para a revelação, é bem capaz da pessoa acordar, dormir e entrar na revelação de novo, como já aconteceu com muitos, que já falou, agora eu vou dormir de novo para ver se eu sonho, e entrou na própria revelação, porque é mistério de Deus, e Deus mostra os mistérios para quem Ele quer, né? Para quem Ele quer. Não viu parte de José? Os irmãos dele? Né? Até teve esses dias, irmão, veja bem, uma coisa que eu vou falar para vocês vão concordar. Esses dias,
Teve um irmão reclamando que estava passando uma aprovação na família dele. Irmão, passar aprovação com o pessoal na rua, com desconhecido, eu não passo. Mas com a minha família, eu passo aprovação direto. Santo Deus, com a minha família. Eu falei, irmão, você já viu as passagens bíblicas? Que são as famílias que deram problema? E como assim, irmão? Eu falei para ele, quem matou Abel? Foi Caim. Caim era o que de Abel? Irmão. Quem vendeu José? Foram os irmãos que venderam José. Né? Irmandade. É tudo entre família. Tudo sofre. Passa perseguição. É a família, irmãos. Às vezes passa com lá fora. Mas a irmã falou, você sabia que eu não tinha pensado nisto antes? Eu falei, irmão, quando Deus dá um dom para você, quando Deus te abençoa com alguma coisa, né? Às vezes você sente de contar para uma pessoa em que você não analisa se aquela pessoa está preparada para ouvir o que você vai falar para ela. Tem pessoas, irmãos, que acreditam. Tem pessoas que sentem até a presença de Deus. Agora tem pessoas que tira sarro, escarnece. É onde entra uma pregação que eu coloquei numa live aí, com o servo de Deus foi bem claro. Não devemos jogar pérolas aos cães. Como assim pérola aos cães, irmãos? A gente jogar as coisas santas do Senhor para as pessoas que não acreditam. Mas está chamando as pessoas de cães? Não. É o modo de dizer. Você pegaria, vamos supor, uma joia bem cara do seu pescoço, que você tem aquela joia custa milhões. Você jogaria ela para algum animal comer? Não jogaria porque tem valor. O que o animal vai fazer com as pérolas? Ou ele vai engolir, ou então ele vai pisar em cima, vai sujar, porque não come pérola, né? É o modo de dizer. Uma pérola tão cara vai ser um desperdício ali. Vai soterrar ali, enterrar, pisar por cima, sujar, ou até quebrar, né? Para ele não tem valor, mas para pessoas tem valor. É isso, por isso que está dizendo. Se você tem uma coisa de valor que Deus dá, Deus mostra para você. Você acha que é mistério de Deus. E Deus, quando mostra uma revelação, ele mostra para você. E quando você vê as pessoas que você sente comunhão, conte. Aquela que você não sentir comunhão, não conte, que você vai ficar triste. E às vezes Deus mostra uma revelação para a pessoa, em que ele mostra a revelação e mostra na revelação uma outra pessoa que você tem que ir lá orar com ela. Você tem que... irmã, eu tive uma parte com a irmã, Deus me deu uma revelação, assim, assim, assim. Não sei o que está acontecendo com a irmã. Tem uns que são até mais humildes e assim fica meio seguro. Eu falei, irmão, eu vim aqui orar com o irmão, orar com a irmã. Eu não tenho esse costume, mas o problema é o seguinte. Deus me mostrou assim, 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 assim. Se for coisa da minha mente, uma oração a mais ou a menos não faz diferença. Eu vim orar com o irmão permite? Ô irmão, vamos lá orar. A pessoa até fica meia... Agora, quando é aquela acertada por Deus, fala, não, irmão, o irmão vai passar algo. Então, vou vir orar com o irmão. Eu sei disso, que aconteceu comigo. Tinha um jovem que ele fazia visita no bairro todinho, onde eu morava. E esse jovem, não é que ele tinha... Ele era tido como um fanático. Sabe aqueles irmãos que para tudo ele faz visita? Para tudo. E falou, aquele irmão ele gosta muito de fazer visita. Só que às vezes ele exagera, que ele chega em horário impróprio para fazer visita. Ele perdeu, assim, ele de vez em num horário que a pessoa não está almoçando, não está jantando, não está dormindo. Não, ele chega num horário absurdo e você tem que atender ele em casa, tem que orar. Às vezes é de madrugada, tu não vai ficar orando de madrugada. Às vezes, porque se a pessoa for muito barulhenta, os vizinhos reclamam, né, a lei do silêncio. E uma vez ele chegou em casa, 11 horas da noite. E eu fiquei assim, aí recebi ele bem, mas fiquei aquele pensamento que me falaram. Vê como que é, irmão. A gente julga pelo olhar. E julga porque as outras pessoas julgam. Julga assim. Eu aceitei a visita, mas fiquei meio com medo dos vizinhos. E achei que ele ia varar a madrugada, porque tem uns que varam a madrugada, né?
Ele chegou, tava chovendo, ainda por cima, irmãos. Quase todo molhado, coitado. Irmão Paulo, Deus me fez sentir lá em casa de vir orar com o irmão. Falei, irmão, entra aí. Mas eu já cocei a cabeça e falei, Senhor, se esse irmão ficar até de madrugada, eu preciso trabalhar. E os vizinhos aqui começam a brigar. Aí fiquei ali clamando a Deus, irmão. O irmão inicia a oração. Eu falei, não, mas quem está fazendo a visita é o irmão? Eu sou visitado. Eu estou de boa hoje. O irmão chegou, então Deus seja louvado, vamos com a sua oração, vamos apresentar rapidinho essa causa, que o horário não está muito apropriado, tal. Eu já senti firmeza. Falei, o irmão falou isso, o irmão orou 20 minutos. Quando ele encerrou a oração, ele olhou para mim e falou, irmão Paulo, eu estou indo embora, isso não é horário de estar na casa do Senhor, mas o Senhor tocou no meu coração. Tem alguma coisa na frente do irmão. O irmão clama a Deus, o irmão vai passar por uma prova em breves dias. Mas essa visita é para o irmão se firmar, que Deus está te mostrando. Deus me mostrou e está mostrando para o irmão que vai acontecer. Demorou 3 dias. Passei uma prova terrível em casa, que me quebraram a vidraça todinha de casa, jogaram pedra. Eu tinha uma área onde eu morava, era só de vidro. Eu tinha gasto um dinheirão, que era meu sonho ter uma área toda de vidro. E quebraram a vidraça, a pessoa drogada, e a pedra varou para dentro de casa. Minha esposa na época estava grávida, quase o caco de vidro pegou nela, e ela já assustada, com o bebê para nascer. Irmão, foi uma prova terrível, mas na hora eu me lembrei do servo de Deus que teve lá em casa. Eu ainda, pela carne, fiquei assustado, fiquei irado com aquilo que eu gastei tanto de dinheiro lá nas vidraças. Fui até ao posto policial fazer uma ocorrência contra aquela pessoa que estaria drogada. Eu cheguei lá, o policial falou assim para mim o que aconteceu, eu contei para ele. Ele falou, eu tenho 2 caminhos para você sobre isso, sobre essa pessoa. Eu falei, só pode falar. Ou você... Mas ele foi bem claro assim, irmão. Ou você dá uma bordoada na cabeça dele e mata, para você ficar livre. Ou só Deus na tua vida. Irmão, aquilo foi um tapa. Porque Deus já tinha me avisado antes, já tinha tido a visita na minha casa antes. Eu falei para ele, eu fico com a segunda opção. Não era nem para mim estar aqui. Eu sei que sou evangélico. Tem um jeito, como se diz. O que você veio fazer aqui então? E eu aprendi. A gente erra, né? Vigiei, mas não vigiei do jeito que deveria vigiar. Que na hora que veio a afronta eu deveria suportar. Que aquilo que estava naquele jovem não era ele. Que o jovem era bom. Era o próprio inimigo que já estava marcando a cilada para que eu fizesse algo e perdesse minha alma. Tanto que depois ligaram para minha residência me ameaçando de morte. Irmão, mas Deus foi comigo nessa. Arrumei as vidraças, parece que nem senti depois de novo. Coloquei vidros melhores do que estava, né? O bebê nasceu com saúde, graças a Deus. Estamos aqui dando glórias a Deus. Então comecei com uma revelação de uma serva de Deus, vê se vocês entenderam. E terminei com um testemunho comigo, né, irmãos? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Eu nunca contei dessa parte assim, irmão. Eu sempre conto testemunho com os irmãos que me enviam aí, né? Revelações. Só que essa parte eu senti de contar nesta noite. Né? Irmãos, só Deus na nossa vida, né? Irmãos, vou encerrar esse vídeo. Deus abençoe a querida Irmandade, que na última live, santo Deus, foi uma glória. Eu tive que praticamente encerrar a live que... Quando eu ia encerrar a live, entrava pessoas simultaneamente. Parecia 11h20 e as pessoas entrando. Falei, meu Deus do céu. Teve irmão que falou assim, você vai vir à noite, irmão Paulo? Eu falei, não, preciso dormir, né? Tá bom, irmão? Então eu vou encerrar aqui, saudando a vocês todos, com a santa paz de Deus e no grato amor
de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, amado.